Pois é, depois de uma noite de sábado de muita dor de cabeça para o santista, que viu seu time todo desfalcado, jogando com uma postura completamente abjeta, absurda, de querer só se defender diante de um adversário que, embora tenha melhorado nas últimas rodadas, até pouco tempo atrás estava brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, só se defendendo e não honrando as cores que veste a sua história. E aí, depois dessa noite difícil, existia a expectativa para o santista do domingo. Por quê? Porque embora não tenha jogo, existia um pleito na Vila Belmiro que definiria a expulsão ou não de Pérez, o impeachment ou não de José Carlos Pérez. Presidente até então era o presidente do Santos, embora afastado, e hoje o sócio definiria se expulsaria o presidente ou não. Tenho aqui, foram 1.078 associados presentes na votação, 1.005 votos a favor do impeachment e só 69 contra. Aí tem um detalhe aqui, 2 brancos e 2 nulos. Fico pensando, se não tem obrigação da votação, se você não precisa se você não é obrigado a votar, por que você vai, pega a fila, corre o risco de pegar Covid para votar branco e nulo? Essas 4 pessoas aqui, eu fico me perguntando, quem são essas 4 pessoas que votaram branco ou nulo? Tem todo o direito de concordar ou discordar se você quer o Pérez seja impeachmentado ou não, mas você passar por tudo isso para votar branco e nulo, né? Branco e nulo se justifica numa votação, por exemplo, que aqui é nossa democrática política normal, que você é obrigado a votar. E aí você vai lá, não gosta de ninguém, vota nulo, vota branco, a gente até entende. Agora, uma situação que não tem obrigação o cara ir lá votar nulo e branco, mas enfim. De qualquer jeito, tendo isso dito, foi um massacre a favor da saída definitiva do Pérez. Um massacre absurdo, e eu não esperava absolutamente nada diferente disso, por tudo que representou o reinado de José Carlos Pérez. E reinado na acepção da palavra mesmo, não é só figura de linguagem, não. Ele se achava o rei do Santos, o dono do Santos. Entrou com uma postura nos debates, que acompanhei absolutamente todos, anteriores à sua eleição. Ele dizia que, diferente de todos os candidatos, a sua proposta era de união pelo Santos. Que ele, inclusive, levaria todos os candidatos que estavam lá com ele debatendo para trabalhar no Santos e dar opiniões fortes se assim eles quisessem. Porque o Santos só poderia ser operado por um conjunto de pessoas que tivessem, através de discussões, a melhor maneira de levar o Santos aonde ele merece estar. E jamais uma hierarquia única, solo, em que ele fosse o mandrião. E fez absolutamente tudo diferente. Com uma semana de mandato já rompeu com seu vice, que é quem assume agora, Orlando Rolo, que já havia assumido interinamente, agora é o presidente efetivo até o dia 31 de dezembro. As eleições acontecem no dia 22 de dezembro, nós conheceremos o novo presidente do Santos. Até o momento são 5 chapas que se candidataram, pode ser que pelo menos mais 2 entrem, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, eleições mesmo dia 22 de dezembro, e o Orlando Rolo, que é um outro cara que eu absolutamente não gosto, fica até dia 31 de dezembro. O cara que tentou trazer o Robinho e sujou a imagem do Santos, como vocês viram algumas semanas atrás, diante de tudo que ele estava envolvido, né? Bom, dito tudo isso, precisamos retomar um pouquinho sobre o que foi o Pérez nesse comando do Santos e por que ele foi impeachmentado. Primeiro que assim, o Pérez não teve nenhum dos seus anos fiscais foram aprovados pelo Comitê de Inquérito e Sindicância do Santos. Nem pelos conselheiros do clube, pelo Conselho Deliberativo. Todas as contas fiscais do Pérez de todos os anos foram reprovadas com uma série de questionamentos. Ele nunca respondeu esses questionamentos. Sempre tinha as desculpas mais deslavadas a respeito de tudo isso. Pérez, no seu primeiro ano, trouxe quem para comandar o clube? Jair Ventura. A gente viu. O primeiro técnico, o Pérez entra no clube trazendo Jair Ventura. É claro, uma má decisão não é motivo de impeachment. Obviamente que não. Mas um técnico que não tinha nem um pouco a ver com as características do que o torcedor do Santos espera do Santos. Um time ofensivo por natureza, independentemente de jogar com a base, com jogadores veteranos, é o que a torcida exige. E aí contratou um cara completamente retranqueiro, que tinha sido assim no Botafogo, depois do Santos foi assim no Corinthians, e agora no Sport a gente está vendo a postura do Sport na competição com o Jair Ventura no comando.
manteve o Jair Ventura por muito mais tempo que deveria. Aí trouxe o Cuca na sequência, quem não se lembra, para comandar aquele time que para muita gente, na Copa Libertadores de 2018, muita gente não vai lembrar disso, mas cujo ataque do Santos era Rodrigo, aquele mesmo que está no Real Madrid hoje, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique e Gabigol que no ano seguinte foram campeões dessa mesma competição vestindo a camisa do Flamengo. O Santos tinha esse ataque e foi eliminado de maneira completamente bizarra por conta da gestão Pérez, que não percebeu que o Sanches não tinha condições de jogo no jogo de ida diante do Independiente da Argentina, lá na Argentina, e o jogo que ficou 0-0 no campo, o resultado foi dado como WO, ou seja, o Independiente ganhou de 3-0, e aí, posteriormente, no Pacaembu, outro 0-0, o Santos foi eliminado, ou seja, uma eliminação precoce graças à gestão José Carlos Pérez. Imagina o tanto de dinheiro que o Santos não perdeu só aí. Claro, pode se justificar como um erro administrativo, também não é motivo para impeachment. Ok. Aí começaram a vir as reprovações de contas. E reprovações, e reprovações, e reprovações de contas. Em 2019, Pérez comete um acerto até certo ponto que ninguém esperava, traz Jorge Sampaoli. Mas, com Jorge Sampaoli, me parece que ele nunca teve uma conversa franca. Parece que prometeu, para trazer Sampaoli e fazer seu nome, prometeu mundos e fundos para o técnico argentino, mundos e fundos esses que nunca foi capaz de cumprir, e cumpriu ainda mais do que deveria, afundando o clube nas finanças. Como, por exemplo, trazer o Cueva por 26 milhões de reais, num juros que está aumentando mês a mês, porque o Santos ainda não pagou o Krasnodar, e o mesmo valor, um pouco mais até, do que o Santos ganhou vendendo o Bruno Henrique para o Flamengo. Ou seja, o Santos jogou todo o dinheiro do Bruno Henrique no Cueva, que mal jogou, terminou a passagem do Santos, fugindo do clube com 0 gols e 0 assistências, a pedido do seu técnico. Trouxe também o Uribe, que saiu com 0 gols e 0 assistência do Flamengo, pagando muito alto, inclusive, tirando o dinheiro que seria a receita do clube, pagamento este do Bruno Henrique que o Flamengo tinha que fazer ao clube. O Flamengo retirou, o Santos devolveu ainda uma grana para trazer um Uribe com um salário altíssimo. Entre outras questões, trouxe um Soteldo, que é um ótimo jogador, deu certo, tem potencial de venda, mas que nunca pagou o Atipato, o clube dele no Chile. Trouxe o Aguilar, zagueiro horroroso do Atlético Nacional, que o Santos já vendeu para o Atlético Paranaense por um valor muito maior do que comprou, ou seja, lucrou com a transação, mas mesmo lucrando com a transação, nunca pagou o Atlético Nacional e hoje está com transfer ban na FIFA por conta dessa transação, assim como a do Soteldo no Atipato, que parece que tinha sido acertado, mas o próprio Orlando Rolo já disse essa semana que há pontos em negociação. Sem contar que vendeu o Rodrigo, posteriormente, jogador ali que vendeu por 45 milhões de euros para o Real Madrid, e com toda essa grana nunca pagou o transfer ban, que na época não era um transfer ban, mas era uma dívida seríssima que o Santos tinha com o Hamburgo da Alemanha pela compra do Kleber Reis, que não é atribuída ao Pérez e sim ao Modesto Roma, o presidente que o antecedeu, mas é uma dívida do Santos, não do Modesto. Então o Pérez tinha que pagar em nome do Santos. E foi essa dívida que fez o primeiro transfer ban vir, esse que foi negociado agora por Orlando Rolo com o pagamento de um dos candidatos. Andrés Rueda tirou do próprio bolso para pagar essa quantia muito grande, através também de uma negociação que ele tocou com o próprio clube diretamente, com a parceria do Walter Schalke, que é um dos seus parceiros, em uma das chapas que vão concorrer ao pleito no dia 22. Somado-se a todos esses erros capitais, a toda a péssima gestão, começa esse ano de 2020 e com ele vem a pandemia. E com a pandemia os jogadores acertaram com o clube, depois de muita negociação, que aceitariam uma redução de 30% do salário, ou seja, eles receberiam 70% de tudo. Estava tudo certo, tudo absolutamente no seu devido lugar. Eis que, o que acontece? O Pérez, na hora de pagar os valores, em vez de pagar 70%, pagou só 30%.
sem avisar os jogadores, sem uma conversa prévia. Todo mundo se revoltou durante a pandemia, durante a paralisação do futebol, e quando voltaram numa má vontade danada, já com o Gesualdo, que foi uma outra invenção do Pérez, um técnico que não tem o menor estilo ofensivo, como pede a história do Santos, e a torcida defende isso. E, diante de todo esse cenário, a coisa pegou fogo, foi pegando fogo, foi pegando fogo. O conselho gestor foi identificando através dessas reprovações de contas brechas por conta do Profut assinado pelo Santos, implementado no futebol brasileiro, que dava garantias para o clube impeachment o Pérez, claro, passando pelo voto primeiro do Conselho Deliberativo se afastava ou não o presidente e posteriormente dos sócios, o que aconteceu na noite, no dia de hoje, terminando na noite de hoje. E aí, assim, com todo esse processo, Pérez, para mim, pelo menos um dos 3 piores presidentes da história do Santos, mas brigando cabeça a cabeça ali com o Odílio para ser o pior. Odílio que foi expulso do clube, deixa o Santos. E nesse cenário, o Santos tem aí 50 milhões de reais para pagar até o final do ano sem receber nenhuma receita. E aí tenta vender o jogador Veríssimo praticamente de graça, ou qualquer algum outro para tentar pagar os jogadores, porque senão esses não vão receber. Vão passar o Natal e o Réveillon sem receber um centavo do clube e podem colocar o clube na justiça para o novo presidente, quando assumir, pegar a mesma barca furada que o Modesto pegou quando o Odílio deixou a gestão, com um monte de jogador indo para a justiça. Quem não se lembra do Arouca, do Aranha, do Mena, isso pode acontecer de novo, assim como aconteceu esse ano com Sacha e Everson. Não podemos nos esquecer. O Santos acertou ali a vinda do Sacha pro Atlético depois, acertou a vinda do Everson pro Atlético. A gente sabe que existe uma forte suspeita, né? Vou ficar lá em suspeita para não ser processado, mas a gente sabe que, né, houve uma forte suspeita ali de aliciamentos por parte do Galo, mas também estava na dele. Né? O Sampaoli gostava dos jogadores, tentou inclusive outros que rechaçaram essa possibilidade e esses dois foram até o final e conseguiram o que eles queriam, que era sair do Santos. E o Cuca foi importante nisso, tá? Porque o Cuca ajudou bastante o Santos a negociar a situação desses dois jogadores e rendeu um pouquinho ao Santos, coisa que não iria render em outras situações. Bom, é isso. Diante de todo esse cenário, Pérez foi expulso do clube e a gente sabe, nunca mais volta. Até porque a própria torcida jovem hoje dizia, batucava e dizia, se o Pérez não vazar, o pau vai quebrar. Não precisou quebrar. Mas eu acho que essa saída do Pérez mostra 2 coisas importantes para todo mundo que está vendo esse vídeo. A primeira, que agora essa brecha do Profut não serve só para o Santos, serve para todo mundo. Existem brechas dentro dos clubes para que eles façam esse tipo de impeachment quando as gestões forem temerárias. Algo que, por exemplo, o Corinthians se recusou a fazer com o André Sanches, que teve uma gestão, digo, ainda pior que do Pérez no Santos. Sem sombra de dúvidas. Ou o Leco no São Paulo. E não aconteceu nada parecido. Então o Santos serve de exemplo nesse sentido. E a outra questão é, se você é sócio do Santos, preste muita atenção em quem você vai votar. Muita atenção em quem você vai votar. Analise os candidatos. Veja os debates que logo logo vão começar, todas as chapas estão se registrando. Assista os canais que estão cobrindo as eleições. Não vote em qualquer um que prometa coisas fáceis, porque é muito difícil tirar o clube dessa situação. Então quem prometer coisa muito fácil, já tira o cavalinho da chuva. Não vote. Porque quando, por exemplo, o Fernando Silva concorreu com o Modesto, os sócios preferiram o Modesto. Olha o que aconteceu. Quando, por exemplo, o Rueda, mesmo que agora praticamente salvou o Santos aí na FIFA de perder 6 pontos, concorreu com o Pérez, quem ganhou foi o Pérez. Ambos ficaram em segundo. Então os sócios do Santos têm culpa, porque votaram muito mal nos últimos anos. Ajudaram a colocar o Santos nessa lama. Porque qualquer imbecil que acompanhasse os debates pré-eleições do Santos via que o Pérez não tem a menor condição de ser presidente de uma padaria, quem dirá do Santos Futebol Clube. Mas acreditaram, né? Assim como acreditaram no Modesto porque era o candidatinho do Marcelo Teixeira, protegido por muitos. Então preste muita atenção em quem vocês vão votar. Eu prometo que eu faço um vídeo ainda aqui dizendo em quem eu vou votar. Muita gente já sabe, mas eu prefiro fazer um vídeo exclusivo falando em quem eu vou votar e por que eu vou votar. Você não precisa concordar comigo, é democracia. Mas eu acho que é
totalmente plausível esse tipo de toque, porque era uma coisa que eu não podia fazer, o Futeboteco não existia no momento das últimas eleições. Tá bom? E é isso, Pérez. Vai com Deus e não volte nunca mais. Nunca mais coloque o seu pé imundo na Vila Belmiro. Nunca mais. E tenho dito. Grande abraço, até o próximo vídeo. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, a gente vai se falando. Até mais.